O resto é playground. Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal BFC. Eu sou o professor Marcelo Damasceno. Eu sou o professor Nezino Neto e estamos aqui com o nosso Bofinhos Futebol Clube. O canal que vem falar sobre várias temáticas relacionadas a futebol e história. Um canal que tem como intuito pegar a história e aí a gente começar a abranger outros horizontes. Sem ser aquele lado chato, o lado mais descontraído, mais extrovertido, que você já conhece dos bofinhos. Ok? Sem contar, é lógico, que nosso diretor que está atrás da câmera, o professor Alisson, que é a beleza do canal, mas que infelizmente vocês não estão vendo. Bom, vamos hoje falar de terrorismo, uma temática obviamente mais contemporânea e impossível. Terrorismo é qualquer ato, qualquer ação de violência em que ele tem como meta chamar a atenção para uma causa de um determinado grupo, seja um grupo político, seja um grupo econômico, seja um grupo social, mas que puxe isso como uma forma de chamar a atenção através de atos que obviamente levam a sociedade a sofrer uma violência, seja física, seja verbal, seja qualquer tipo de ato de violência. E vamos lembrar que o futebol, ele é um eixo social como vários outros. Então, um dos nossos intuitos é justamente tentar relacionar futebol e história. No episódio de hoje, terrorismo. Porque quando a gente vai analisar a sociedade como um todo, o futebol é um reflexo do que está acontecendo socialmente. Tá? Então, quando a gente vai falar de terrorismo, não é um terrorismo específico do futebol. É o futebol como um complemento do terrorismo que já está acontecendo politicamente, religiosamente, qualquer que seja o tema. Primeiro caso que a gente trouxe aqui pra gente debater na nossa rodinha é a questão lá do Reino Unido, os escoceses do Celtic e do Glasgow Rangers. Você é o que, Marcelo? Celtic e Rangers? Eu sou Celtic, logicamente eu sou Celtic. Aí, apesar de ser verde, eu preferi o azul, o dragão, mas nesse caso eu sou verde. Coincidiu, pela primeira vez, né? Isso é raro. Eu Até também sou Celtic. porque nós somos Celtic. O que acontece? Quando esses dois clubes surgiram, eles não são simplesmente clubes de futebol, eles são representações políticas e religiosas do país que eles estão lá, que é a Escócia. O Rangers, o clube azul, é o clube dos protestantes, é o clube da aristocracia, é o clube que defende a união com a Inglaterra, a família real, enquanto o Celtic É o clube dos católicos, é o clube que defende mais a formação republicana, que é totalmente contrária à estrutura presente na Grã-Bretanha, liderada pela Inglaterra. Então, basicamente, a gente não tem um confronto futebolístico, mas um confronto religioso e um confronto político. Porque, classicamente, o Celtic é defensor da independência da Escócia, enquanto o Rangers é um defensor mais da união. Apesar que, recentemente, teve um plebiscito e os dois clubes começaram a ter o mesmo discurso separatista. Mas, tradicionalmente, o Rangers ainda prefere uma união com a Inglaterra. Muitos defendem que esse é o maior clássico do planeta, é o clássico que mais chama a atenção do planeta, justamente por essa questão religiosa. Já teve morte no estádio até de jogador de futebol entre essas duas equipes. Para vocês terem uma noção mais ou menos como a rivalidade ela foge muito da questão apenas das quatro linhas. Agora tem um ponto crucial aí. O que é que tem a ver com o terrorismo? É que tem a ver com o terrorismo é que justamente por causa desses confrontos a gente consegue relacionar os clubes a alguns grupos terroristas. Anda e mexe, a gente vê a torcida principalmente do Celtic apoiando ou relacionando-se com o grupo IRA. O que é o grupo IRA, professor? O grupo IRA é Irish Republic Army. Uau, Com esse inglês maravilhoso. Que isso? Que é o Exército Republicano Irlandês. O IRA, ele teve como meta justamente fazer a luta armada com o objetivo de fazer a separação da Irlanda e da Irlanda do Norte e do resto do Reino Unido. O IRA foi muito violento. O IRA está muito ligado a confrontos de terrorismo pontuais. Ou seja, o que é isso? É você fazer ataques terroristas usando civis. Você não vai ter um confronto bélico em que gere uma guerra civil, literalmente, como a gente pode imaginar, por exemplo, na Síria. Agora tem um fator. O IRA, ele tem essa defesa pela ideia republicana, justamente desde quando o Reino Unido teve seus problemas com o reinado, Henrique II, Henrique VIII, que esses confrontos entre protestantes e católicos se acirraram dentro do Reino Unido. E aí fica essa dualidade dentro do Reino Unido, entre católicos e protestantes. Aí vamos lembrar também que o Celtic ele é fundado por descendentes lá da Irlanda, até por isso que ele é verde. Então nos estádios é engraçado que você dificilmente vê a bandeira da Escócia, embora seja um clássico escocês. Porque enquanto o Rangers geralmente leva a bandeira da Grã-Bretanha, que é defendendo a União, os
torcedores do Celtic levam a bandeira da Irlanda, porque são descendentes, porque são separatistas. E assim, só um caso que chama atenção para você ver o quão é pesado isso, só agora na década de 90 é que o Rangers aceitou o primeiro jogador católico da sua história. Teve até uma confusão ali, até porque esse jogador tinha jogado no Celtic também, mas tem muita problemática. Até hoje você vê conflitos, a torcida briga direto. Bom lembrar que há uns 10, 15 anos atrás o Rangers decretou falência praticamente, caiu para a 4ª divisão. Foi a torcida que conseguiu pagar as dívidas, o Rangers voltou para a 1ª divisão e novamente o clássico tá aí forte. Deixou de ser chamado Glasgow Rangers, né, para ser apenas Rangers, por causa desse rebaixamento. Você já percebeu, Marcelo, que tudo que é relacionado à Irlanda, tudo que é relacionado à herança irlandesa, quando você olha nos Estados Unidos, tem um trevozinho de 3 folhas, verdinho? Com certeza. É o escudo do Celtic. Exatamente. Né, o nosso representante aí. Que aí você vai lá nos Estados Unidos, você tem o Boston Celtic. Isso. E por aí vai. Toda a cultura céltica, que é mais ou menos ali, que foi levada pelos descendentes lá para os Estados Unidos. Sabe né? o que eu mais gosto disso aí? O quê? Sunday, Bloody Sunday. É, o Aí domingo gosta, secreto. viu? YouTube! Bom, outro time que a gente tem que sempre botar na nossa pauta quando se fala de terrorismo é um time até interessante, que é o Estrela Vermelha. É interessante porque Pet jogou lá, viu? Só pra lembrar. Tá ligado ele. É o segundo ponto que a gente já concorda. Petkovic, Viva o exatamente. Pet, sempre o Pet. Ah, não o canal do Vitória não, só pra deixar claro, tá? Quase. Então, o que é que acontece? O Estrela Vermelha é o time da antiga Iugoslávia. Né? A Iugoslávia é um país que foi fundado, sua nascente está intimamente ligado aos conflitos da Primeira Grande Guerra Mundial. Só que tem um porém. Em 1908, você já tinha o Estrela Vermelha, só que ele não se chamava Estrela Vermelha. Ele recebia um nome até complicadozinho, mas a gente tenta pronunciar ele, que é BH Belgrado. Ele tá colando, viu? É. Alunos, não façam isso. Tô colando, porque o nome é difícil, mas vamos lá. BH Belgrado Velika Sbirja. Aê! Cheguei perto. Que nada mais é do que Esporte Clube Grande Sérvia. Era melhor ter começado Né? daí, né? Mas tudo bem. Mas o que é o problema? As guerras. As guerras. As guerras é que vieram para lascar com tudo. Futebol, obviamente, ele é uma metonímia da sociedade. Então ele não fica isolado. Ele vai ser impactado, obviamente, por tudo que acontece na nossa sociedade. A Primeira Grande Guerra Mundial teve um probleminha. O Império Austro-Húngaro, ele tomou posse do território que hoje compreende a Bósnia e Herzegovina, que foi onde nasceu o nosso Estrela Vermelha. O probleminha não é na primeira. O probleminha é quando vem a Segunda Grande Guerra Mundial. Só uma questãozinha, vamos lembrar que já que ele falou do Império Austro-Húngaro, aí a gente lembra logo do grande estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato, né, do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, ali em Sarajevo, Chico Francisco, e por aí vai, tá? Então, a questão balcânica ali como todo é muito importante. Na primeira, mas aqui nossa temática vai mais para a segunda. Isso. Aí o que é que acontece? Na Segunda Grande Guerra Mundial houve um probleminha. A invasão nazista dentro da Iugoslávia. Qual foi o problema ocasionado a partir daí? A Iugoslávia, ela vai receber a posse dos nazistas, os nazistas vão dominar a Iugoslávia, porém, obviamente, Hitler perde a Segunda Grande Guerra Mundial. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, assume um ditador, Joseph Broz Tito. E aí, todos aqueles clubes que estavam ligados ao período de presença nazista e que continuaram a jogar nesse período nazista, eles tiveram uma punição. O Joseph Broz Tito baniu esses clubes da liga da antiga Iugoslávia. Só que teve um porém. O Estrela Vermelha, ele já estava com um time forte, estruturado, e ele é a base da seleção iugoslava de futebol. Então o que foi que Joseph Broz Tito fez? Utilizou a Estrela Vermelha como propaganda política, que é uma das grandes armas das ditaduras, sejam elas de esquerda, sejam elas de direita. Lembrando que tem, né, professor? Ditadura de dois lados. Com né? certeza, absoluta. Vamos saber disso. É. Então, o que é que acontece? O Estrela Vermelha, a partir daí, ele deixou de ser chamado, né, Grande Clube da Sérvia e passou a ser o Clube da Iugoslávia, representando os interesses dos sérvios nacionalistas. A queda da antiga Iugoslávia vai se dar na década de 90, com a famosa Guerra Civil da Iugoslávia. Só que qual era o problema do Estrela Vermelha? Ele representava os interesses nacionalistas dos sérvios. Só que aí vem... Croatas queriam sua independência, eslovenos queriam sua independência, montenegrinos queriam sua independência, etnias divergentes, cristãos ortodoxos, cristãos católicos, sérvios muçulmanos, muçulmanos de esquerda, muçulmanos de direita, xiitas e sunitas, toda essa bagunça, que era característica do Império Austro-Húngaro.
Em meio a toda essa guerra civil, mais de 150 mil pessoas morreram na guerra civil da Iugoslávia. O Estrela Vermelha, em 1991, ganha a Champions League diante desse nosso time aqui, ó, o Olympique de Marseille. Isso trouxe uma repercussão internacional muito forte. Mostrou que o Estrela Vermelha ele tinha essa força do futebol e era uma força também do Estado em termos de propaganda. Só que ele representava os sérvios. E aí a torcida incorporou essa ideia nacionalista. É aí que as torcidas organizadas dos sérvios, que estão inseridas dentro da Estrela Vermelha, passaram a fazer alguns atos de violência em todo o território europeu por onde passaram. Principalmente nos confrontos contra os times croatas, que são seus grandes inimigos na Guerra Civil da Iugoslávia. E assim, já abrangendo um pouco mais, vamos lembrar que a Guerra Civil foi muito forte. Eu lembro bem na década de 90, na Copa do Mundo, quando, por exemplo, na Copa de 94 era Iugoslávia, daqui a pouco já tinha Croácia e Iugoslávia, daqui a pouco tinha Bósnia e Herzegovina, e aí Montenegro foi surgindo porque foi havendo separatismo, só que para cada país desse conseguir a sua emancipação, houve conflito, houve derramamento de sangue. Então o ódio vai ser algo muito comum até hoje. Então dentro do conflito dos times que estão ali na região, até o conflito dos países. Recentemente a gente teve nas eliminatórias da Copa 2018, você teve jogo da Bósnia, você teve jogo da Sérvia, que aí teve um drone passando por cima com a bandeira e o próprio jogador parou o jogo para tentar derrubar o drone. Então você ainda vê as feridas da guerra muito abertas até nos jogadores mesmo. A Croácia, que fez uma excelente Copa do Mundo agora recentemente, chegou até a final, teve jogadores da Croácia que foram punidos por cantarem músicas um pouco fascistas dentro do vestiário, jogadores que colocaram na fronteira a bandeira de Kosovo, que é um dos países que lutam pela sua autonomia e independência dentro dessa região. Então você vê que as feridas ainda estão abertas nessa região. Só um adendozinho assim, para falar um pouco de amor sempre. Vamos lembrar que às vésperas da Copa, o Djokovic, que é sérvio, né, o tenista, ele acaba fazendo vídeo apoiando a seleção croata, fazendo com que os símbolos esportistas tentem diminuir um pouco desse ódio, desse conflito entre eles. Um destaque triste dessa guerra civil da Iugoslávia é o famoso atentado de Srebrenica, o cerco a Srebrenica. As tropas comandadas pelo exército sérvio invadem Srebrenica, que era dominada por muçulmanos, e eles vão ser massacrados a mando do famoso ditador Slobodan Milošević. Então você teve considerado pela ONU como o maior massacre, o maior genocídio após o Holocausto da Segunda Grande Guerra Mundial. Vocês veem como essa guerra não foi uma coisa tão simples assim. E é uma coisa que deixou, obviamente, sequelas em todo o mundo, não só na Europa. E por falar em ditador, vamos para uma ditadura mais atual, a ditadura do senhor Erdogan, pois afinal de contas agora iremos falar de Turquia. A Turquia, que é um dos países mais interessantes e mais exóticos que tem por toda a sua história, né? Vamos lembrar que a sua maior cidade, Istambul foi uma antiga cidade grega, né, de Bizâncio, que depois foi transformada em Constantinopla, capital do Império Romano, depois foi dominada pelos islâmicos, no Império Otomano, até que finalmente virou Istambul de fato. E até hoje, toda essa herança, toda essa bagagem cultural que a gente encontra, a gente vê nessa cidade. É lindo você passear pelas feiras de Istambul, eu pelo Google visito sempre. Foi uma coisa assim, um dos dias mais felizes da minha vida. Então quem puder ir é bastante exótico. Mas se você não quiser visitar o Google, você pode comer o croissant, que vem de lá. Todo mundo pensa que é francês, é turco, coisa interessante. Né? Não mudou em nada. Os turcos estão por aí, mas quase nada muda. E aí dentro dessa multiculturalidade que nós temos em Istambul, acontece o quê? A gente tem uma cidade entre dois continentes, isso é bem legal, tá? Istambul tem uma parte que é na Ásia e tem uma parte que é na Europa. Ela é dividida pelo quê, professor? O Estreito de Bósforo. Pelo Estreito de Bósforo. E aí essas duas partes têm uma rivalidade, porque a parte asiática é um pouco mais pobre, um pouco mais popular, e a parte europeia é mais elitizada. E justamente dessa parte pobre e elite é onde vão surgir os dois principais clubes lá de Istambul. O Fenerbahçe, representando a parte asiática, e o Galatasaray, representante a parte europeia. E desses dois clubes, que é a maior rivalidade que tem lá, muita gente diz que junto com o Glasgow Rangers e Celtics são as duas maiores rivalidades que tem muito confronto lá, porque a galera lá da Turquia é muito exaltada, é muito radical relacionada a futebol. A gente tem um jogador aqui chamado Alex, que é ídolo total lá no Fenerbahçe. Ele
conta que quando tem jogo lá, é estado de guerra de fato mesmo durante a semana. Então, um dos confrontos mais perigosos que se tem para assistir. Zico falou que um dos momentos mais impressionantes da carreira dele como treinador... Cuidado ao falar de Deus, Zico, tá? Um dos momentos mais chocantes da carreira dele como treinador foi justamente lá, na Turquia, em que ele entrou no campo e até facas foram arremessadas em direção aos jogadores. Ele falou que aquilo foi um dos maiores absurdos que ele já viu no futebol. A coisa não é brincadeira, não. Não, a gente tem até briga de jogador mesmo. Tem uma foto muito famosa do uruguaio Lugano enforcando no clássico ali. Então a rivalidade é tão grande que vai pra dentro de campo, os jogadores sentem isso de fato. E, cara, assim, tem muitos problemas, muita violência, vários jogos já foram parados por causa de bomba, interrompidos, enfim. Então é um confronto bem pesado também, que o terrorismo ali é muito flagrante. E a gente não pode deixar, obviamente, de falar do nosso Brasil, do nosso território. O Brasil, ele tem essa herança do futebol também nas arquibancadas, tanto no lado bonito como no lado trágico, que são as nossas torcidas organizadas. Todo santo dia você tem notícias de torcida organizada, seja numa cidade grande, seja numa metrópole brasileira, seja numa cidade um pouco menor. Você vai ver confrontos entre torcidas organizadas. Alguns acreditam, né, que o modelo de torcida organizada no Brasil ele vai se diferenciar de outros países, como aqui o nosso vizinho Argentina, como a própria Inglaterra, porque nós não vamos ter uma formação ligada a questões históricas, como a gente acabou de citar, e que vai ser uma violência urbana, ou seja, são jovens, são pessoas que vão se confrontar única e exclusivamente pelo ódio dentro do futebol, não por uma questão histórica, étnica, racial e por aí vai. Já outros dizem que já criou-se uma estrutura tão forte das torcidas organizadas no Brasil que virou tipo uma máfia, que essas torcidas têm poder, essas torcidas influenciam na política dos clubes e na política inclusive de algumas cidades. A Argentina tem um presidente hoje que ele já foi presidente do Boca Juniors. Então, obviamente, a ligação política com o futebol, ele ajuda e prejudica também políticos que estão envolvidos no setor legislativo, executivo e judiciário de todas as ações. O futebol, principalmente aqui no Brasil, ele parece um pouco que é mais liberal, no sentido de assim, no futebol pode tudo. Parece que não há punição para crimes envolvendo o futebol. Por exemplo, você vai xingar uma pessoa, você vai denegrir uma pessoa, rapidamente você é punido. Mas nos campos de futebol, isso acontece a todo momento. O fascismo, a homofobia, o machismo, enfim, são sentimentos muito flagrantes nos estádios de futebol e que pouco é levado em consideração. A gente tem torcidas extremamente violentas. A gente teve um caso recentemente de um jogador do Fluminense recém-operado que estava em um bar, imobilizado com uma perna. A torcida organizada do Flamengo foi lá e acabou praticamente agredindo ao jogador. Praticamente não, agredindo de fato o jogador. Enfim, então a gente tem, lógico, a torcida é bonita, o espetáculo dentro do estádio é lindo. Os problemas das torcidas organizadas fora do estádio, todo o mal que ela causa na nossa sociedade. E isso, fica aí a dica pro pessoal, que obviamente, sejam por problemas étnicos, sejam por problemas históricos, sejam por problemas sociais, não é no futebol, não é no campo de futebol que você vai ter uma solução psicológica para os seus problemas. Né? O futebol ele é um entretenimento, obviamente que é um entretenimento que envolve um negócio, envolve um comércio, envolve uma questão financeira muito forte, envolve uma estrutura de poder, obviamente, mas ele tem como meta única e exclusivamente o entretenimento. Vale ressaltar que a gente tem, diante desses conflitos, obviamente, soluções que são dadas por alguns governos. Margaret Thatcher, por exemplo, na Inglaterra, botou para lascar com os hooligans. Ela chegou de forma ríspida, de forma dura, porque se ela não fizesse isso, a situação na Inglaterra ficaria incontrolável. Apesar de não ser muito fã de Margaret Thatcher, apesar de achar que ela teve um governo pesado demais, não só com os hooligans, mas até com quem não merecia, no tocante ao futebol, ela foi exemplar. É tanto que hoje a Premier League, o campeonato inglês, é o campeonato mais vendido no mundo, mais lucrativo. Dificilmente você vê conflitos em relação a isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro programa. Outras temáticas virão por aí, os bofinhos não vão sumir e podem dar um like aí pra gente. Exatamente, nosso canal tá começando agora, mas não pretende terminar tão cedo, beleza? Um agradecimento especial ao nosso querido Alisson. O Neto comunica muito com a mão, já você é mais parado. E tem horas que você fica parecendo autista. Olha, o tempo todo no balancinho. Ficou legal. E outra coisa também que eu percebi de Marcelo. Marcelo, ele não olha direto pra câmera. Ele fica olhando pra... Eu olho pra Alisson. Ele fica assim, olha. E é pra olhar pra câmera, né? É claro.